colocar o seu e-mail, o seu telefone, e também é opcional você colocar aqui um link para o seu LinkedIn, por exemplo, caso você tenha. E caso você não tenha, você pode criar um, e também tem um vídeo aqui ensinando a fazer isso no meu canal. A próxima etapa é você colocar o seu endereço ou então pelo menos a sua área ou região onde você trabalha. Eu não costumo colocar o endereço completo, eu geralmente só coloco, por exemplo, Rio de Janeiro, RJ, alguma coisa assim, mas eu já vi empresas que pedem especificamente para você informar o seu endereço completo. E aí, se esse for o caso, você coloca aqui o endereço completo, com rua, CEP e tudo mais. Aí, mais uma vez, aqui eu deixei também mais uma instrução em vermelho, você vai apagar tudo que está marcado em vermelho, você pode apagar. Só toma cuidado para manter a formatação, né? Não acabar apagando coisa demais, como por exemplo essa linha aqui divisória entre uma seção e outra. Essa próxima sessão eu gosto de colocar uma breve descrição, um resuminho sobre quem você é, o que você está procurando, e geralmente essa é a parte que eu mudo dependendo para onde eu vou enviar o meu currículo. É opcional, mas eu gosto de fazer. Por exemplo, aqui eu coloquei, olha, eu sou um analista de sistemas com 5 anos de experiência no, como que tá? Atuando no mercado de pagamentos, com especialização na administração de banco de dados. Assim, opcional você colocar isso ou não, eu acho bacana, dependendo de para onde eu tô aplicando. E eu acho que já dá uma expectativa pro recrutador, uma frase ali rapidinha que já vai dar uma expectativa para ele do que vem por aí. Entendeu? Você já meio que define o contexto do seu currículo, mais ou menos o que ele espera ver no seu currículo. Aqui na seção de experiência, eu gosto de seguir esse mesmo padrão, que é experiência ou experiências, se você preferir, com o título 1 e para cada cargo o título 2, ou seja, eu vou listar as minhas experiências da mais recente para menos recente ou para mais antiga, onde aqui eu vou colocar o meu cargo, qual era a minha função, e então eu vou colocar tudo em itálico aqui, o nome da empresa, qual era a cidade, o estado e a data de início e fim. Por exemplo, você pode ver que aqui, e aí você pode simplesmente copiar e colar isso aqui, assim, ó. Viu que ele mantém a mesma formatação direitinho. E aqui deixei um exemplo. Analista de sistemas era o meu cargo na empresa dos sonhos, Rio de Janeiro RJ, de janeiro de 2020 até presente ou atual, porque nesse caso é o meu cargo mais atual, é onde eu ainda estou trabalhando. Se não fosse, você colocaria aqui, por exemplo, até janeiro de 2021, alguma coisa assim. Perfeito? Para a área de formação acadêmica, a gente vai seguir um padrão muito parecido com o de experiência. Tudo isso vermelho que eu estou apagando vai estar no template, então você pode ler com calma, não vou ficar aqui lendo com você, para a gente não perder tempo. Mas a ideia é que, assim, a diferença da parte de experiência para a formação acadêmica é que aqui eu coloco o título, né, o meu título, no meu caso, bacharel em ciência da computação, e ao invés de empresa, eu vou colocar o nome da universidade. Onde foi, Niterói RJ e qual a data de início e de fim. Ou então você pode colocar, por exemplo, cursando, caso você ainda esteja cursando. Ou, como eu falei, usar o presente ou atual. Qualquer uma dessas coisas funcionam. Aqui a gente não precisa ficar colocando bullet point por bullet point. A gente pode simplesmente colocar um parágrafo com alguma descrição de algo importante que você tenha feito, às vezes algum projeto muito bacana, às vezes você participou de uma iniciação científica, ou às vezes até o seu projeto final teve algum impacto interessante, por exemplo, eu desenvolvi um projeto final que é utilizado por empresas hoje em dia no mercado de trabalho, alguma coisa assim. Mas esse parágrafo, lembrando, é opcional, se você não souber colocar, não tiver nada muito relevante que você não considere relevante para aquela vaga, não precisa colocar, é totalmente opcional. Então a gente falou de experiência, falou de formação acadêmica e a próxima etapa é falar de competências. Algumas pessoas gostam de chamar de habilidades ou aí eu gosto de chamar de competências, fica aí a seu critério. E aqui você vai colocar simplesmente alguns bullet points com as coisas mais importantes que você tem assim de habilidade. Eu sempre gosto de colocar, por exemplo, inglês fluente, se você falar inglês fluente, ou qualquer outra língua. Eu vejo muita gente que coloca, por exemplo, espanhol básico. Mas assim, se você tá com nível básico naquela língua, não faz muito sentido você colocar isso no seu currículo, porque não é como se fosse importante para a empresa te contratar por você ter espanhol básico. E aí eu coloquei também, por exemplo, banco de dados de Microsoft, Oracle e Postgres, porque assim, eu só tô deixando claro que eu sei trabalhar com diversos bancos de dados, com bancos de dados diferentes. E assim, o interessante é que nas competências tenham também alguns links com o que você colocou em experiência. Lá em experiência eu falei que trabalhei com análise de sistemas e administração de bancos de dados de alta performance. Então faz sentido aqui na competência eu dar um destaque para, olha, eu trabalho com diversos bancos de dados diferentes, entendeu? Então assim, lá eu não fiquei especificando algum banco de dados e aqui eu falo que, olha, aqui eu trabalho com qualquer tipo. E também, por exemplo, você pode colocar um certificado que você tenha. Tem gente que gosta de colocar, olha, gerenciamento de times ágeis, um certificado da Oracle 2019.
Então, assim, isso vai vir um pouco do que você acha. Se você achar que você tem muitos certificados e todos eles são importantes para a sua área, para onde você está aplicando, geralmente áreas mais de consultoria, eu acho que gostam de ver alguém já com vários certificados, talvez faça sentido você criar uma outra seção, de novo, bota um título 1, chamado Certificados, e nessa seção você lista só os seus certificados. Como não é o caso dessa área aqui de desenvolvimento, eu coloquei só um, porque aqui eu estou falando de gerenciamento, e lá em cima, se você perceber, eu coloquei falando, olha, eu atualmente gerencio um time multifuncional com 6 pessoas. Então, mais uma vez, esse link com a sua competência, com o que está na experiência. Isso é importante de ter. Por último, a seção de trabalhos e publicações é uma seção, de novo, opcional nesse caso, eu até deixei aqui o colchete também, que você pode colocar alguma publicação bacana, aquilo que eu falei, às vezes o seu projeto final foi muito legal, e aí você não quer colocar ele lá em cima, você quer colocar ele numa seção de destaque própria no seu currículo, poderia vir aqui também. E aí aqui, mais uma vez, eu sigo o formatinho, que é título da publicação, seria aqui o título 2 e aí em negrito não, desculpa, em itálico, onde, a cidade, em qual ano você publicou aquele artigo, ou então apresentou aquele projeto, e por fim, uma breve descrição. De novo, eu gosto aqui de seguir um parágrafo. Eu sempre deixo bullet point só para parte de experiência, né? Essas questões assim, ó. Para experiência e na verdade para competência também eu gosto de colocar. Mas quando é para descrever projeto de faculdade, algum projeto apresentado, eu particularmente gosto de botar um parágrafo só, escrito direto, ao invés de colocar em vários pontos. Mas isso acho que isso é pessoal. Se você achar que o seu trabalho vai ficar melhor apresentado aqui em bullet points, pode colocar também que não tem problema. Então, aqui um exemplo, eu coloquei, olha, o título da minha publicação, aplicando princípios da blockchain em bancos de dados distribuídos. E aí, mais uma vez, você vê banco de dados, o termo vindo de novo aqui, mostrando que eu tenho uma certa experiência nessa área, já apresentei projeto nessa área. Aonde? No Congresso Nacional de Bancos de Dados, em São Paulo, SP 2020. E aqui uma breve descrição, apresentação de pesquisa sobre como melhorar a performance e confiabilidade de banco. Então aí vai vários termos aí bonitos, né, de se colocar descrevendo bem por alto assim sobre o que foi minha pesquisa. E isso é legal que já mostra uma coesão, né? Que todo o meu currículo está coerente. Tudo que eu estou falando nele tem um link ali, tem trabalho publicado, tem experiência, eu tenho certificado e por aí vai. Então é assim que você preenche o seu currículo. Se alguma coisa não ficou muito clara até agora, já vai no comentário, já deixa a sua pergunta, que eu sempre respondo, tá bom? E por fim, o último passo é, tudo bem, agora eu tenho isso aqui no Google Docs e como que eu faço isso para virar um PDF, naquele PDF bonito que eu mostrei no início? É muito simples, você vai clicar aqui em arquivo, download e selecionar PDF, que é o formato que a gente quer exportar. E aí você vai, olha, ele já baixou, já salvou aqui e você pode abrir agora o seu currículo em PDF. Olha só que bacana que fica. Um currículo bem rápido, assim, bem curto, mas com dados importantes, né? Ali, mais ou menos, até pouquinho mais de uma página e meia, mais ou menos. Eu acho que até 2 páginas é o tamanho ideal de um currículo, porque seria assim, se a pessoa fosse imprimir, ela poderia imprimir frente e verso, por exemplo, e levar para entrevista ou alguma coisa assim. E não fica muito cheio de informação também para não cansar o recrutador. Gente, então é isso por hoje. Eu acho que abordamos tudo. Mostrei lá na frente como você vai, do template que eu disponibilizei, o link aqui embaixo, fazer uma cópia para o seu Google Drive. Não adianta você ficar me pedindo aqui permissão para editar, permissão para compartilhar, porque eu não vou dar permissão para você editar, porque esse é o template que eu disponibilizo, tá bom? Então você tem que fazer uma cópia desse template para o seu próprio Google Drive, beleza? Mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui e deixe um comentário aqui embaixo caso você tenha gostado também ou caso você tenha alguma dúvida ou até sugestão do que eu posso falar mais sobre currículo. Um abraço. O meu nome é Gabriel Saldanha e esse foi mais um vídeo sobre como escrever o seu currículo em 2021.